Boa noite, eu me chamo Yuri, vamos começar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o cânon bíblico, né? A construção do cânon bíblico, como é formada a Bíblia, o que compõe a Bíblia e por que é que são esses livros e não são outros, né? Não são mais e não são menos, né? Tem um vídeo que eu vou deixar marcado aí, que é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante. Vai ter um outro vídeo após esse sobre a parte 2 da diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, né, mais ali com detalhes. E a gente vai também entender melhor como foi a construção da Bíblia, tá? Porque os livros, até uma determinada data, os livros eram soltos, cada um em uma cidade, em línguas diferentes, e em algum momento ele foi compilado, né? Ele foi reunido, e a igreja decidiu que ali iria ser a palavra de Deus escrita, né? Uma explicação aqui à parte, para a gente entender a diferença, o que realmente é a palavra de Deus, né? Quando eu entendi isso, assim, abriu a minha mente de uma forma espantosa, porque alguns preconceitos que eu tinha, né, justamente, até mesmo com a fé católica, ainda sendo católico, né, depois que eu entendi isso, foi que eu consegui entender realmente o que é a palavra de Deus, né? Porque assim, vamos lá. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, sim, mas não é só ela. Porque a palavra de Deus, por excelência, a palavra de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Cristo. É o Verbo, olha só, é o Verbo igual à palavra. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus, por excelência, é o próprio Cristo, né? E nós, sendo católicos, nós temos que ter essa consciência. Por quê? Porque senão a nossa religião vira a religião do livro e não a religião de uma pessoa, né? Então, a nossa fé, ela vem de Jesus, certo? E Jesus deixou a sua igreja e a sua igreja deixou a Bíblia. Então, a Bíblia, a palavra de Deus de forma escrita, ela é consequência da igreja, do discernimento da igreja, né? Sem a igreja, nós não teríamos a Bíblia do jeito que ela é hoje, né? Então, a Bíblia, tal, a palavra de Deus de forma escrita, ela é uma das expressões da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se manifesta de formas diferentes. Ela se manifesta de forma escrita, que é a Sagrada Escritura. Ela se manifesta de forma da tradição, de forma oral, que é a Sagrada Tradição. Ela se manifesta na sua igreja, ela se manifesta no seu magistério, e ela também se manifesta nos sacramentos, e nos milagres e em outras coisas. Então, tudo isso compõe a palavra de Deus, que é o Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, dito isso, vamos lá para os slides para a gente conseguir compreender melhor, né? Então, vamos lá. A Dei Verbum, que é o documento do Concílio Vaticano II, ele diz: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito da palavra de Deus confiado à Igreja. A Dei Verbum também diz o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita, olha só, autenticamente a palavra de Deus escrita, e se você prestar atenção, palavra de Deus, palavra está com P minúsculo. Por quê? Porque está se referindo à Bíblia, né? Quando se refere palavra de Deus com P maiúsculo, está se referindo a Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, né? Então, a interpretação, a palavra é da Igreja, mas por autoridade de Cristo. Provém da Igreja por autoridade de Cristo. Como a Bíblia foi escrita? Então, foi um processo aí de mais de 1000 anos, né? Então, desde os tempos anteriores a Moisés, 1200 anos antes de Cristo,
Escrever era uma arte rara e cara, pois se escrevia em tábuas de madeira, papiro, pergaminho e couro de carneiro, e era muito difícil se confeccionar isso, né? Moisés foi o primeiro codificador das leis e tradições orais e escrita de Israel. Então, toda a história anterior a Moisés, ela foi passada para Moisés de forma oral, né? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles só foram ser escritos de Moisés para frente. De Moisés para trás, ali Abraão, Adão e Eva, Noé, toda aquela história ali foi transmitida de forma oral. Moisés recebeu e foi copiando ali aos poucos. Claro que ele não copiou tudo, obviamente, né? Ele teve ajuda. Quem escreveu o Pentateuco? A teoria que a Igreja Católica aceita é a seguinte: a partir de Salomão, tá aí a data, 972 e 932 a.C. Como é antes de Cristo, então a contagem ela é decrescente, né? Ela vai do maior para o menor. Surgiu um grupo de escritores que zelavam pelas tradições de Israel, eram os escribas e sacerdotes. Do seu trabalho surgiram 4 coleções de narrativas históricas que deram origem ao Pentateuco. Então, a oficialização da escrita só foi na corte de Salomão. Por quê? Porque ele era o homem mais rico, não era nem por questão de ser mais sábio, era a questão de ser muito rico, e ele, na corte dele, tinha muitos escribas, muitos tradutores, vamos dizer assim, teólogos da época, e ele conseguia manter a custa aqueles homens ali para passar dia e noite estudando, copiando e copiando e copiando. Os livros da Bíblia foram escritos em 3 línguas muito antigas. O hebraico, que são todos os livros do Antigo Testamento. O hebraico vem do povo hebreu, o povo de Abraão, certo? O povo hebreu, povo de Abraão, né? Em aramaico, que é o Evangelho de Mateus, que era a língua que Jesus falava ali na Galileia, em Jerusalém. E, posteriormente, os apóstolos escreveram os demais livros do Novo Testamento, com exceção de Mateus, em grego. Por que eles escreveram em grego, se não essa língua não tinha nada a ver com os judeus, mas tinha a ver com o Império Romano? Porque o contexto da época é o seguinte: Roma dominava tudo. E o idioma oficial de Roma, naquele período, era o grego. E o grego, naquela época, era como se fosse o inglês de hoje, né? Então, para você se destacar, por exemplo, no mercado de trabalho, ou então você vai viajar para outros lugares, para outros países, é bom que você fale inglês. Se você tem um inglês, você consegue ali, muitas portas se abrem para vocês. Então, hoje a língua internacional é o inglês, na época era o grego, e posteriormente seria o latim, né? O hebraico era escrito sem vogais até o século VII depois de Cristo. Somente depois disso, somente nos séculos 7 ao 10, os rabinos judeus fizeram a vocalização do texto, introduzindo as vogais. Então, o A, E, I, O não tinha. Então, algumas consoantes tinham o som das vogais, certo? É só a título de curiosidade, não interfere em nada. A Bíblia sempre foi dividida em capítulos e em versículos? Não, não é. A gente vai ver isso aqui agora. Os escritores antigos não dividiam o texto sagrado em capítulos e em versículos, era só em livro. Livro de Isaías, livro de Jeremias, e assim ia. Então era mais difícil de localizar as passagens, né? Até porque nem todo mundo tinha acesso, né? Principalmente as mulheres não tinham acesso. Os homens eram que passavam o conhecimento para as mulheres, era a sociedade da época. Ah, eles eram machistas. Não, era a cultura da época. Eu analisar o comportamento daquele povo com a cabeça que eu tenho hoje, com a política que se tem hoje, com as leis que se tem hoje, com o direito que se tem hoje, é um anacronismo histórico. Eu não posso
julgar aquele povo com a mentalidade que eu tenho hoje, né? Então, Eusébio de Cesareia, 340, dividiu os evangelhos em 1164 capítulos, certo? Só os evangelhos. Na Idade Média, o arcebispo Estevão Langdon, da Cantuária, em 1228, depois de Cristo, obviamente, distribuiu o texto latino no Antigo e no Novo Testamento em capítulos. Essa divisão foi introduzida no texto hebraico do Antigo Testamento e no texto grego dos 70 e no Novo Testamento, e está em uso até hoje. Então, a partir de 1228, né, o arcebispo da Cantuária dividiu o Antigo Testamento e o Novo Testamento em capítulos, e essa utilização, essa divisão é utilizada até hoje em todas as Bíblias, quer seja ela católica, quer seja ela protestante, né? A divisão dos capítulos e versículos como temos hoje é no século XVI. Santis Pagino de Luca, que é um monge, em 1554, dividiu o Antigo e o Novo Testamento em versículos numerados, né? Então, um dividiu em capítulos e o outro foi lá e aperfeiçoou e dividiu ainda mais em versículos, né? O tipógrafo francês refez a distribuição no Novo Testamento em 1551. Perdão. Sem a ação divina através da igreja, não teríamos como saber quais seriam os livros da Bíblia e nem o texto original. Teria resistido incorruptível ao longo dos séculos. Então, o que é que a gente entende aqui? A gente entende que foi graças ao Espírito Santo, primeiramente, que foi guiando a igreja, e ao longo dos séculos, a igreja foi discernindo quais os livros eram sagrados e quais os livros não eram sagrados, né? Mas é muito genérico quando a gente fala que o Espírito Santo ungiu a igreja. Sim, o Espírito Santo ungiu a igreja, mas mais especificamente o Espírito Santo ungiu homens. E eu tenho que ter a honestidade de dizer, esses homens eram católicos. Então, eles ouviram a voz do pastor, eles ouviram o Espírito Santo usou deles, e eles foram lendo as Sagradas Escrituras e discernindo, esse livro é inspirado por Deus, esse livro não é inspirado por Deus. E como era que eles sabiam o que era inspirado e o que não era? Se eles estavam lendo pela primeira vez, porque a tradição é anterior à Bíblia escrita. Do mesmo jeito que Abraão, toda aquela história de Moisés, toda a história de Abraão, a história de Noé, Adão e Eva, foi sendo passada para Moisés sem ter escrito nada. E só depois, quando chegou lá na corte de Salomão, séculos e séculos depois, foi que Salomão foi escrever mais detalhadamente. Tinha escritos, mas eram muito raros e esporádicos. Mas Salomão foi e oficializou escrevendo. Então, a tradição funcionou no começo do povo hebreu e também funcionou no começo do cristianismo, mais especificamente na igreja católica. Então, sem a ação do Espírito Santo, ungindo esses homens para discernir quais livros eram e quais livros não eram inspirados, a Bíblia poderia ter menos livros ou a Bíblia poderia ter mais livros. Então, foi graças a esses homens que nós temos a Bíblia hoje com 73 livros, né? Então, no vídeo sobre a diferença das duas Bíblias, na Bíblia protestante só tem 66, eu explico com detalhes por que é 73 e não 66. Então, os livros que compõem a Bíblia católica. Vamos lá. Esta é a composição da Bíblia católica, usada desde os apóstolos, pelos santos padres, pelos santos doutores e por toda a igreja. 73 livros. 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros no Novo
Testamento. O Antigo Testamento, das origens aos reis, são 7 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Dos reis de Israel, 7 livros: Ruth, Samuel, Crônicas 1, Crônicas 2. Fatos após o exílio da Babilônia, são 7 livros: Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Estés, Macabeus 1 e Macabeus 2. Alguns desses livros aqui são justamente os livros que não estão na Bíblia protestante. Macabeus 1, Tobias, Judite. Os profetas, aqui eu não vou me delongar muito, que é só a lista, você pode olhar em qualquer Bíblia. O Novo Testamento, o Evangelho, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, basicamente. Carta dos outros apóstolos, carta de Tiago, Pedro 1, Pedro 2, João 1, João 2. A Igreja Católica e a Bíblia. Se não fosse a Igreja Católica, não existia a Bíblia como a temos hoje, com os 73 livros canônicos, isto é, inspirado pelo Espírito Santo. Foi no longo processo de discernimento que a Igreja, desde o tempo dos apóstolos, foi berçando a Bíblia e descobrindo os livros inspirados. Até porque, como diz o padre Paulo Ricardo, a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo. Então, ao longo dos séculos, a Igreja ia discernindo quais os livros eram inspirados ou não. Por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, não está na Bíblia. Por quê? Porque a Igreja leu e disse: não é inspirado pelo Espírito Santo, ficou de fora. Não foi uma conspiração da Igreja para esconder esse livro, não. A Igreja discerniu e colocou fora. Tem o Evangelho de Tiago, não entrou. Tem um outro Evangelho de Marcos, não entrou. E assim sucessivamente. Entendeu? Tem Apocalipse de Pedro, não entrou também. Garante-se o Concílio Vaticano II, que foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Então, é isso. Santo Agostinho diz: eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Então, ele finaliza dizendo, eu finalizo dizendo isso, Se até Santo Agostinho se submeteu à autoridade da Igreja, que tem 2000 anos, quem sou eu para dizer quais são os livros inspirados e quais não são,